Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos estudar o produto da soma pela diferença de dois termos. Tudo bem? Primeiro vamos discutir aqui, tentar dar um sentido a esse tema, tudo bem? Então veja, nós aprendemos nas duas aulas anteriores a resolver o quadrado da soma. Se você está lembrado do que eu expliquei antes, lembre-se, no quadrado da soma nós temos uma potência, onde o expoente aqui sempre vai ser 2. A base é formada por dois termos, e existe um primeiro termo e um segundo termo, e o sinal que está entre esses dois termos é positivo. Tudo bem? E nós vimos que o expoente ele representa o número de vezes que a base vai ser multiplicada ela vezes ela mesma, A mais B. E nós vimos que esse resultado é sempre o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Tudo bem? Nós vimos na outra aula que eu fiz que nós tínhamos o quadrado da diferença, que era A menos B ao quadrado. Da mesma forma como era feito no quadrado da soma, no quadrado da diferença nós tínhamos que o expoente representa o número de vezes que a base vai ser multiplicada ela por ela mesma. Lembrando que o quadrado da diferença também é uma potência, onde o expoente é 2. Existem dois termos, um primeiro termo, um segundo termo, e o sinal entre esses dois termos é negativo. Tudo bem? E nós vimos que o expoente ele representa o número de vezes que a base tem que ser multiplicada ela por ela mesma. Então, A menos B vezes A menos B. E nós vimos que esse resultado, sempre fazendo a propriedade distributiva da multiplicação, ia dar sempre o quadrado do primeiro termo, que é A, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo bem? Nós aprendemos isso nas aulas anteriores, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Tudo bem? Perceba que a única diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença no resultado é que esse primeiro sinal aqui da solução, veja, no quadrado da soma é positivo, no quadrado da diferença ele é negativo. Tudo bem? É a única coisa que muda, porque você tem, veja, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui você tem o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Até aí tudo tranquilo, não é? O que nós vamos estudar hoje é o produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, a pergunta que eu tenho para fazer a você é o seguinte: o que acontece se ao invés de nós fazermos A mais B vezes A mais B ou A menos B vezes A menos B, o que acontece se eu faço A mais B vezes A menos B? Dessa forma aqui, ó. A mais B vezes A menos B. O que acontece? Então veja, o que nós vamos estudar hoje é justamente aprender a resolver esse produto aqui. Veja, o produto, ou seja, veja, produto significa multiplicação, tudo bem? Produto é multiplicação, ou seja, multiplicação da soma. Por que soma? Porque no primeiro parêntese, no primeiro fator da nossa multiplicação, nós temos uma base que é formada por dois termos e entre eles existe um sinal de mais. Então, o produto da soma, e no segundo parêntese eu tenho menos. Um produto da soma pela diferença de dois termos. Veja que aqui eu tenho no primeiro termo A, e aqui no primeiro termo eu também tenho A. Veja que aqui no segundo termo eu tenho B, e aqui no segundo termo eu também tenho B. Ou seja, o que muda entre um parêntese e o outro é apenas o sinal que vai entre os dois termos. Aqui é mais e aqui é menos. Toda vez que nós pudermos observar essa estrutura, nós vamos aprender a resolver agora e chegar ao resultado imediato sem ter que fazer conta. Assim como nós aprendemos no quadrado da soma e no quadrado da diferença. Tudo bem? Então veja, aplicando a propriedade distributiva, o que nós faríamos? A vezes A vezes B, não é isso? Isso iria me dar o quê? Veja, A vezes A, o A é positivo, o A é positivo.
Na multiplicação, sinais iguais, o resultado é positivo. Então, conserva a base, soma o expoente. 1 mais 1 é 2. Então, A vezes A é A ao quadrado. A vezes B, veja que o A é positivo, o B é negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, vai ficar A vezes B. Tudo bem? Agora, vamos fazer B vezes A e B vezes B. O que vai acontecer? Veja. B vezes A, os dois são positivos, o resultado é os dois são positivos, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Então, vai ficar AB. B vezes B, veja que esse primeiro B aqui é positivo e o segundo é negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. Isso vai me dar B vezes B, é B ao quadrado. Veja que esses dois termos AB aqui são simétricos. É como se eu tivesse menos 3 mais 3, o resultado é zero. Ou seja, menos AB mais AB, isso aqui é zero. Então, nós vamos encontrar como resultado A ao quadrado menos B ao quadrado. Tudo bem? O que eu estou querendo que você veja, que você perceba, é que toda vez que você olhar para essa multiplicação de dois termos, em que cada termo é uma soma e o outro é um produto, aliás, em que o primeiro termo é em que o primeiro fator é uma soma de dois termos e o segundo fator é uma diferença de dois termos, ou seja, aqui no meio é mais, aqui no meio é menos, e os termos são iguais, veja, A, B, B, o resultado sempre vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Talvez não tenha ficado claro ainda para você. Eu vou fazer um exemplo prático aqui, veja. Imagine que você tem x mais 2 vezes x menos 2. Utilizando a propriedade distributiva, o que nós faríamos? X vezes x, x vezes 2. Isso daria para a gente o quê? Veja, x vezes x, os dois são positivos, o resultado é positivo. Daria x ao quadrado. X vezes menos 2, um é positivo, o outro é negativo. Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. E daria menos 2x. Agora, com o 2, ficaria assim, 2 vezes x e 2 vezes menos 2. Nós teríamos 2 vezes x, os dois são positivos, o resultado é positivo, 2x. 2 vezes 2, um é positivo, o outro é negativo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Daria 4. Veja, então, que esses dois são simétricos, a soma é zero, então ficaria x ao quadrado menos 4. Veja, então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que toda vez que você observar essa estrutura, veja, uma multiplicação de dois fatores, em que o primeiro é formado por dois termos, veja, x e 2. Aqui atrás repetiu o x e aqui repetiu o 2. A única diferença entre os dois parênteses é que aqui é mais e aqui é menos. Toda vez que você vê esse padrão, você vai lembrar, isso aqui é a multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Tudo bem? Ou seja, eu estou somando eles, e aqui eu estou fazendo a diferença entre esses dois termos. E os dois parênteses estão se multiplicando. Toda vez que esse padrão acontecer, o resultado sempre vai ser o quê? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Não precisa fazer isso daqui. Propriedade distributiva. Olhou para cá, é um produto da soma pela diferença de dois termos. É só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo bem? Agora que ficou claro, vamos fazer um pequeno exercício. Então, veja, eu trouxe para vocês aqui, para fixar algumas questões aqui. Veja, alguns exemplos. Vamos colocar uma colazinha bem aqui do lado, veja. Então, veja, se eu tenho a soma de dois termos multiplicado pela diferença desses mesmos dois termos, o resultado sempre vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Vamos lá, a resolução então. Quer dizer, Daniel, que eu não preciso fazer esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois fazer esse vezes esse vezes esse para achar o resultado? Não. Ó, aqui é x, aqui também é x. Aqui é y, aqui também é y. Aqui é mais e aqui é menos. Opa, é um produto da ação pela diferença de dois termos. É só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Já está resolvido. Já está resolvido, Daniel? Já está resolvido. Vamos fazer mais um exemplo aqui, olha só. Perceba a ideia, ó. Aqui é x, aqui também é x, repetiu. Aqui é 3, aqui também é 3, repetiu. Aqui é mais e aqui é menos. Opa, casou, é isso mesmo.
Um produto da soma pela diferença de dois termos. Qual é o resultado? É só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3 ao quadrado é 9. Pronto, já está resolvido. Simples desse jeito. Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Aqui, gente, foi um erro de digitação, tudo bem? Aqui é 2x. Vamos lá então, veja. Aqui é 2x, aqui é 2x, tudo certo. 3y, 3y, tudo certo. Aqui é mais, aqui é menos. Ok, fechou. É um produto da soma pela diferença. É só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por que você pôs parênteses, Daniel? Eu pus parênteses porque, veja, o quadrado não é só do 2 nem só do x, é dos dois termos. Então, eu tenho que colocar o parênteses para mostrar que esse expoente vale por 2 e vale por x. Esse expoente aqui vale por 3 e vale por y. Tudo bem? Então, veja, 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado é x ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. Y ao quadrado é y ao quadrado. Já está resolvido. Tudo certinho? Vamos para mais um exemplo aqui, olha só. De novo, aqui é x, aqui é x. Aqui é meio, aqui é meio. Opa, tudo batendo. Aqui é mais, aqui no meio é menos. Fechou, é um produto da soma pela diferença. É só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado é x ao quadrado. Por que eu pus o parênteses? Porque esse expoente ele vale para o numerador e vale para o denominador. Então eu tenho que colocar um parênteses para deixar isso claro, tudo bem? Vamos lá, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Pronto, já está resolvido. Viram como é fácil? Vamos para outro exemplo aqui que parece difícil, mas é bem facinho. Vamos lá. Ó, ao quadrado B, repetiu. D ao quadrado, repetiu. Aqui é mais e aqui é menos. Ou seja, os sinais estão invertidos. Poderia ser menos aqui no primeiro e mais no segundo, Daniel? Poderia, não importa. A ordem não importa, tudo bem? Toda vez que tiver esse padrão, o que a gente vai fazer? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo bem? Então, veja, o expoente 2 vale para o A ao quadrado e vale para o B. Então, eu vou fazer com A. Veja, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2 é A à quarta. B está elevado a 1. 1 vezes 2 é B ao quadrado. Menos D ao potência de potência. Conserva a base e multiplica. 2 vezes 2, 4. Está resolvido. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara a ideia para você do que é um quadrado da soma pela diferença, de que é o produto da soma pela diferença de dois termos. É uma multiplicação de dois fatores, em que o primeiro é A mais B e o segundo é A menos B. Ou seja, o que muda entre o primeiro fator e o segundo é apenas o sinal que está entre os dois termos. Tudo bem? Toda vez que isso acontecer, o resultado sempre vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo jóia? Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.